pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução às Ciências Térmicas. Sejam bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Estou torcendo para essa fase, seja que a gente passe por ela o mais rápido possível, mas temos que dar continuidade às nossas atividades. Então, eu sugeri, eu fiz uma pequena correção na nossa lista de exercícios sobre dilatação térmica, e eu inseri exercícios complementares. Então, eu inseri mais 5 exercícios complementares, a partir do 19 até o 24. Eu fiz já o exercício número 20 e o 24, e agora eu estou propondo para vocês o exercício 22 da nossa listinha de dilatação térmica, tá ok? A nossa lista de dilatação térmica, ela envolve exercícios dos mais variados tipos, e os complementares são exercícios aplicados. Então, por isso que às vezes você olhando o enunciado dos exercícios da parte complementar, às vezes você acha, mas é mais difícil. Não é que eles são mais difíceis, são mais aplicados. Então, às vezes a aplicação de algum conceito relacionado que a gente já viu, ele é um pouquinho mais elaborado, né? Um pouquinho mais complexo. Mas não quer dizer que seja difícil, tá ok? Então, ele fala o seguinte, no exercício 22, ele fala que um espelho de vidro Pirex no observatório do Monte Palomar possui um diâmetro de 200 centímetros. Então ele tem um espelho de vidro Pirex, um espelho de vidro Pirex. Só que ele fala o seguinte, de 200 centímetros de diâmetro. Então não é qualquer espelho, não é um espelho quadrado, não é um espelho retangular, não é um espelho triangular, é um espelho circular, uma circunferência, porque ele me fala em diâmetro. Então o espelho que ele está falando para nós, ele tem essa configuração aqui, ó. Cilíndrica. Um espelho cilíndrico. Com o diâmetro, quem é o diâmetro no espelho? É a distância entre essas duas extremidades aqui, ó. O diâmetro. 200 centímetros. É um cilindro, tá ok? 200 centímetros. Ele fala o seguinte, que esse espelho de vidro Pirex, ele possui um diâmetro de 200 centímetros. A temperatura varia de 122 graus Fahrenheit a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Varia de 122 graus Fahrenheit menos 10 graus Celsius. O que significa isso? Uma, que as unidades de medida estão misturadas. Primeira coisa, cuidado, hein? Não é pegadinha isso. Só está mostrando que a gente pode trabalhar com as unidades de medida diferentes, só isso. Só que ele fala que a temperatura vai de 122 graus Fahrenheit a menos 10 graus Celsius. Então eu sei que essa temperatura é a temperatura inicial, 122 graus Fahrenheit, e a temperatura final, menos 10 graus Celsius. É lógico que eu não posso trabalhar com as unidades de medida Fahrenheit, e graus Celsius no mesmo exercício. Nós vamos ter que escolher qual unidade de medida que a gente vai utilizar, tá ok? E aí ele fala o seguinte, no sistema internacional, ele inverte agora toda a situação. No sistema internacional, ele quer a resposta no sistema internacional. Qual é a variação do diâmetro do espelho, supondo que o vidro possa expandir ou contrair livremente? Nessa variação de temperatura, o vidro pode expandir se ele sofre um aquecimento e contrair se ele sofre um resfriamento. Nós vamos ter que definir aqui como eu não posso comparar esses dois valores. Eu não posso falar que esse número é maior que esse se eles não estiverem na mesma unidade de medida. Ou nós vamos transformar todo mundo para Fahrenheit ou todo mundo para Celsius. Então a gente vai escolher qual dos dois agora. Considere o coeficiente de dilatação térmica linear, o alfa do Pirex, o alfa, de 3,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Olha só a unidade de medida do coeficiente de dilatação térmica linear. Graus Celsius a menos 1. Então eu vou usar no exercício graus Celsius. Por que você vai usar graus Celsius, Cristian? Porque
O coeficiente de dilatação térmica de um material é constante. Não importa a variação de temperatura que ele sofra. Não importa. O coeficiente de dilatação térmica do vidro Pirex é 3,2 vezes 10 a menos 6. O do aço, do alumínio, do chumbo, qualquer outro material sólido, líquido ou gasoso, tem o seu coeficiente de dilatação térmica. Ele não fala a temperatura fulano de tal. Nada disso. Então eu vou trabalhar com graus Celsius. Então esse Fahrenheit aqui vai ser convertido em Celsius. Tá ok? Esses foram os elementos que ele me deu. Tá ok? Calcule letra A. Opa. Letra A. A variação do diâmetro. A variação do diâmetro, considerando o conceito de dilatação térmica linear. Utilizando o conceito de dilatação térmica linear. Então você vai usar os conceitos que a gente aprendeu sobre dilatação térmica linear e vamos calcular a variação do diâmetro desse espelho aí. Ele me deu o diâmetro de 200 centímetros, a temperatura de 122 graus Fahrenheit e ela foi para menos 10. Então esse diâmetro aqui é o diâmetro inicial. É o diâmetro inicial. Eu não tenho diâmetro final, eu tenho diâmetro inicial. Mas ele me pede a variação do diâmetro na dilatação térmica linear. Continuando, depois a gente vai trabalhar melhor os conceitos. Letra B. A variação do diâmetro. Também ele quer a variação do diâmetro. Só que agora utilizando um outro conceito. A dilatação térmica superficial. Usando os conceitos da dilatação térmica superficial. Poxa vida, Cristian, legal, hein? A gente vai obter o mesmo resultado, ou valor próximo, porque a gente vai calcular esse valor, então é um valor aproximado, né? Mas que vai possuir a mesma ordem de grandeza, a gente vai ver, tá bom? E na letra C, a variação do diâmetro. Então, o diâmetro, ou esse espelho, ele aumenta de tamanho ou diminui de tamanho, ou ele sofre uma expansão ou uma contração, e ele quer a variação do diâmetro, o quanto que o diâmetro variou. Agora, utilizando os conceitos da dilatação térmica volumétrica. O que significa isso, Christian? Significa, meu amigo, que para eu calcular a variação do diâmetro usando os conceitos de dilatação térmica linear, eu vou considerar o exercício em uma dimensão, porque a equação da dilatação térmica linear, uma dimensão. Calcular a variação do diâmetro utilizando os conceitos da dilatação térmica superficial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar os conceitos da dilatação térmica superficial 2D para calcular a variação do diâmetro. Exatamente. E vou calcular a variação do diâmetro utilizando os conceitos da dilatação térmica volumétrica 3D. Então, eu vou usar os conceitos da dilatação térmica em 3D para eu poder calcular a variação do diâmetro. Em uma dimensão, é uma linha. Em duas dimensões, a superfície. E quem é a superfície que eu vou considerar? Eu vou considerar esta superfície aqui, ó. Esta superfície, que é um disco ou uma circunferência. Então, na letra B, eu vou ter que trabalhar a dilatação térmica do disco, ou a expansão ou a contração, tá ok? Depois a volumétrica. A volumétrica é o cilindro. E ele ainda fala o seguinte, calcule a variação do diâmetro considerando a dilatação térmica volumétrica, ΔV, considerando que a altura do espelho cilíndrico é de 1 metro de comprimento. E ainda ele fala que ele tem uma altura H aqui, ó. A altura de 1,5 metro. De 1,5 metro. É um cilindro. E aí nós vamos ter que trabalhar o volume do cilindro. Então, no primeiro momento, nós vamos calcular a dilatação térmica. A variação do diâmetro em uma dimensão. Na letra B, a variação do diâmetro em duas dimensões e a variação do diâmetro em 3 dimensões. Em uma dimensão, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar aqui. Em uma dimensão.
Agora, como que eu vou usar o conceito da dilatação térmica em uma dimensão para calcular a variação do diâmetro? Meu amigo, a dilatação térmica linear, que é a diferença do comprimento, nesse caso aqui, é a diferença também do diâmetro. É uma dimensão. Como é que eu faço a medida dessa grandeza aqui, dessa variação do diâmetro? Eu posso usar uma trena, posso usar uma régua, uma fita métrica, alguma coisa nesse sentido. Então, a variação do diâmetro, na verdade, é a própria dilatação térmica linear, que eu já conheço a equação. O alfa, comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. O alfa, o coeficiente de dilatação térmica linear, eu tenho? Tenho. O comprimento inicial. O comprimento inicial é o diâmetro inicial. Tenho? Tenho. E a variação de temperatura? Eu tenho? Tenho. Agora, cuidado. Ele pede todas as respostas no sistema internacional. Então, o comprimento é metro. E ele me dá o diâmetro em centímetro. O diâmetro em centímetro. Deixa eu apagar esse H aqui, senão você vai, às vezes, confundir que é centímetro elevado a H. Não, não tem nada disso. O H eu vou pôr aqui, tá bom? Então, meu amigo, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado aqui com o sistema de unidades. Então, o alfa, graus Celsius, temperatura final inicial, Fahrenheit. Primeira coisa é converter temperatura Fahrenheit em Celsius. Eu preciso do delta Celsius. Quanto que vale 122 graus Fahrenheit em Celsius? Nós vamos fazer aqui a continha. Temperatura graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E o que temos? Esse valor. 122 graus Fahrenheit. 122 graus Fahrenheit dá quanto em Celsius? Que conta que eu vou fazer aqui? 122 menos 32 dividido por 9 vezes 5. Eu vou achar o valor da temperatura graus Celsius. 122 menos 32 dividido por 5 vezes, desculpa, não é isso não, 122 menos 32 dividido por 9 vezes 5. Agora sim. Temperatura graus Celsius, 50 graus Celsius. Agora eu posso comparar um resultado com o outro. 122 graus Fahrenheit é igual a 50 graus Celsius. 50 graus Celsius é maior do que menos 10 graus Celsius. Então, sofreu uma contração térmica. Então, agora eu sei que sofreu uma contração térmica. Eu tenho a variação de temperatura? Eu tenho a variação de temperatura. Conferindo aqui, eu tenho o coeficiente de dilatação térmica linear, eu tenho o comprimento inicial, que eu tenho que trabalhar em metros. Então, 200 centímetros dá quantos metros? 200 centímetros dá 2 metros. 100 centímetros, 1 metro. 200 centímetros, 2 metros. Então, aqui, meu amigo, o diâmetro inicial é de 2 metros. Tudo bem? Então, o comprimento inicial eu tenho. A variação de temperatura, acabei de definir. A temperatura inicial é 50 e a temperatura final, menos 10. Então, o que nós vamos fazer agora? Aplicar a formulinha. Para eu aplicar a formulinha, eu posso apagar aqui agora. Nossa, Cristian, não apaguei não, você acabou de fazer. Meu amigo, nós estamos num ambiente virtual. Você pode pegar o vídeo e rever a construção que eu fiz aqui, para fazer o cálculo da temperatura. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Variação do diâmetro é igual ao alfa. 3,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que é a unidade de medida. Comprimento inicial, 2 metros, que é o próprio diâmetro inicial. 2 metros, vezes a variação de temperatura. Quem que é a temperatura final? Temperatura final é menos 10. Menos 10 menos
variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final é um valor positivo. Desculpa, temperatura final é um valor negativo. Não importa, pode ser positivo ou negativo. Na escala Celsius pode. Menos 10. Menos a temperatura inicial. A temperatura inicial que tem o valor positivo. Então, aquele sinal de menos não é do valor da temperatura, mas é o valor da fórmula, do delta, tá bom? Então, por isso que deu aqui menos 10 menos 50, que vai dar menos 60. A variação do diâmetro aqui é 3,2 expoente menos 6 vezes 2 vezes menos 60. E aqui me deu menos 0,0000384 metros. Esse daqui já é o resultado do exercício. Mas não é essa resposta que eu estou esperando. Estou esperando uma resposta um pouco melhor de você. Então, você vai pegar essa vírgula, vai andar com a vírgula até o primeiro algarismo significativo, vai contar as casas decimais e trabalhar a potência de 10 para a direita, expoente negativo. Então, meu ΔB, a variação do diâmetro é de menos 3,84 metros. Tá? 3,84 vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4, menos 4 metros. Este é o resultado da letra A, o ΔD. Utilizando o conceito de dilatação térmica linear e ainda dando a resposta no sistema internacional. Uma dimensão, a equaçãozinha foi assim que a gente trabalhou com ela. O único problema que a gente teve foi converter os 122 graus Fahrenheit em Celsius. Não pode trabalhar com a mesma unidade medida. O que definiu a unidade medida foi a constante que a gente tem no exercício, que é o coeficiente de dilatação térmica linear. Vamos passar para a letra B? A letra B agora é calcular a variação do diâmetro, agora não usando o conceito de dilatação térmica linear, mas superficial. E ele quer a resposta no sistema internacional, ele quer em metros também. Então, o que o Christian vai fazer? Eu agora vou apagar aqui. Puxa vida, a grande vantagem de você estar usando o meio digital é que você agora pode voltar, né, naquele ponto. Ah, mas você apagou. Em vez de eu precisar de escrever novamente, o que eu faço? Eu volto o vídeo. Eu volto o vídeo e assisto. Letra B. Na letra B, ele pede a variação da dilatação, a variação do diâmetro, a variação do diâmetro, utilizando o conceito de dilatação térmica superficial. E ele quer a resposta no sistema internacional. O cara chato, mas ele quer, ué. Então nós vamos responder no formato que ele quer. Agora eu vou trabalhar o disco, a superfície. E o conceito da dilatação térmica superficial, a gente usa essa equação aqui, ó, variação da área, ou dilatação térmica superficial, é igual a um beta vezes a área inicial vezes variação de temperatura. Eu tenho a variação de temperatura. Temperatura final e inicial, eu tenho o beta, eu tenho o alfa. Uma dimensão. O beta é duas dimensões. Então, é pegar o coeficiente de dilatação térmica linear e multiplicar por 2. Beta é igual a 2 vezes 3,2, que vai dar 6,4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, ele me dando somente o coeficiente de dilatação térmica superficial, eu consigo calcular. Me dando o coeficiente de dilatação térmica linear, eu consigo calcular o superficial e o volumêtrico. Então, quem eu já tenho? Eu já tenho a dilatação térmica, a variação de temperatura. Eu tenho o beta. Eu não tenho a área inicial. Eu não tenho a área inicial. Christian, mas por que você está indo nesse caminho? Eu tenho o seguinte. Eu tenho uma relação direta entre variação da área e variação do diâmetro. Então, olha só, a variação da área
A dilatação térmica superficial é a área final menos a área inicial. A área inicial eu já tenho. Não, desculpa, eu não tenho, vou calcular agora. A área final eu não tenho. Eu vou ter que definir. E a dilatação térmica superficial, vou acabar calculando nessa equação. Nessa equação eu consigo calcular a área inicial? Sim, porque eu tenho um disco. E a área inicial é um círculo, é um disco. Πr ao quadrado. Então eu consigo calcular a área inicial. Vou calcular a área inicial. Eu tendo a dilatação térmica superficial, eu consigo atacar a área final. Por que eu vou atacar a área final? Porque eu preciso do diâmetro final. Eu tendo o valor do diâmetro final e o inicial, que eu já tenho aqui, ó, que é 2 metros, eu consigo fazer o ΔD, a variação do diâmetro em 2 dimensões, utilizando o caminho da superfície para definir o diâmetro final, ok? Então, meu amigo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a área inicial. Πr inicial ao quadrado. Ah, mas o raio inicial eu tenho. Porque o diâmetro é 2 metros, o raio é metade disso, 1 metro. Ah, então o raio é 1 metro de comprimento. Então, olha só que legal. Área inicial é igual a π, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, e o π, 3,14, 15, 16, assim vai. Então, a única coisa que eu preciso saber é o valor do π. 3,14, 15, 96, 92. Eu vou usar 5 casas decimais depois da vírgula. O número π tem 256. Eu vou usar 5 casas depois da vírgula. A minha área inicial é de 3,14159 metros quadrados. Essa é a minha área inicial. Meu amigo, se eu tenho a área inicial, eu tenho beta, eu tenho a variação de temperatura, eu tenho todo mundo? Você tem todo mundo, Christian. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui do lado a área inicial de 3,1415,9 metros quadrados. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou apagar agora o cálculo da área. Se você tem dúvidas a respeito do cálculo da área, volta alguns minutos o vídeo que você vai ver eu calculando a área inicial, tá ok? Então, coeficiente de dilatação térmica superficial eu tenho, área inicial eu tenho, variação de temperatura eu tenho. Então, mando bala. Variação da área ou a dilatação térmica superficial é o beta 6,4 vezes 10 a menos 6, vezes área inicial, 3,14159, vezes a variação de temperatura. Puxa vida, eu já sei, Cristian. É menos 10, menos 50. Você já poderia pôr menos 60? Lógico que poderia. Mas eu vou montar direitinho com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me manda umas questões no chat, né, direitinho. Eu vou estar na nossa sala virtual, respondendo todas as questões que forem levantadas a respeito do exercício, tá bom? Então, por favor, eu estou acompanhando junto com vocês. Qual que é o valor da dilatação térmica superficial? 6,4 expoente menos 6 vezes 3,14159 vezes menos 60. Isso daqui deu menos 0,001206 tal. Então, eu vou colocar mais uma casa aqui, ó, 0,6. Né? Porque a gente está trabalhando com valores muito pequenos, então eu estou colocando mais casas decimais depois da vírgula, tá ok? Metros quadrados. Esse valor aqui é o da dilatação térmica superficial.
uma contração. A temperatura foi de 50 para menos 10. O diâmetro diminuiu. Como a gente viu que o diâmetro diminuiu também. O diâmetro calculado anteriormente. Eu não copiei aqui o diâmetro calculado, né? Mas tudo bem. Mas depois vocês podem fazer uma comparação dos valores do diâmetro calculado na letra A e na letra B. São bem parecidos, tá ok? Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Bom, Cristian, a partir do momento que eu tenho a dilatação térmica superficial, eu tenho a dilatação térmica superficial, eu tenho a área inicial, eu vou calcular a área final. Eu obtendo a área final, eu vou calcular o raio final, porque está associado. Tendo o raio final, multiplico por 2, eu vou ter o diâmetro final. Eu já tenho o diâmetro inicial, eu vou ter o final menos o inicial. Eu vou ter o delta do diâmetro, tá ok? Entenderam aqui onde eu quero chegar? Então eu vou montar a expressão aqui, ó. Vou pegar aquela expressão e colocar aqui, ó. A variação da área ou da dilatação térmica superficial é a área final menos a área inicial. Eu tenho esse valor, acabei de calcular, menos 0,001206, que é igual à área final, menos a área inicial. A área inicial eu calculei anteriormente, 3,14159. Continua aqui, ok? Área final, então, é igual. A área final é igual a variação da área mais a área inicial. Confere aí comigo. Eu estou buscando a área final. Esse valor está negativo, passa positivo. Foi o que eu acabei de fazer. Então, a área final é igual ao delta menos 0,001206 mais a área inicial, que é 3,14159. A área final, então, é aquele valor que eu tenho, 0,001206 mais 3,14159. A área final foi de 3,14038 metros quadrados. Esse é o valor da área final. Se o diâmetro inicial está associado com a área inicial, o diâmetro final está associado com a área final. E é verdade. A área final, eu vou agora mudar aqui a cor para a minha caneta. Vou usar essa daqui agora. A área final, como é um disco, é πr ao quadrado. Que R é esse? É o final. É o que eu estou procurando, meu amigo. Como é que eu calculo o raio final? Vamos substituir, deixar ele sozinho na expressão? Raio final ao quadrado, que é igual a área final dividido por π. Ih, mas tem um quadrado ali. O que eu faço com aquele quadrado? Operação inversa. Se é potenciação, vira radiciação. Então, o meu raio final é a raiz quadrada da área final dividido por π. É daqui que eu vou tirar o raio final. E o raio final, então, é igual à área final, que eu acabei de calcular, 3,14038, dividido por π, raiz quadrada. Compare o valor da área final, 3,14038, e o valor da área inicial, que eu calculei, 3,14159. A área inicial é maior do que a área final. Ele sofreu uma contração térmica. A temperatura diminuiu e ele sofreu uma contração térmica. Perfeito? Legal, né?
Então, o valor do raio final é igual a 3,14038 dividido por π raiz quadrada desse valor 0,999806. Qual é o comprimento? Qual é a unidade de medida do raio? Comprimento, metros. Mas você está buscando, você associou a área final com o diâmetro final. Sim, mas eu calculei o raio, multiplico por 2. O diâmetro final é 2 vezes o raio final. Então, é igual a 2 vezes aquele valor. 0,999806. Então, o diâmetro final, ali não vai caber o resultado. Então, o diâmetro final, eu vou colocar aqui assim, igual 2 vezes 0,999806. O diâmetro final deu 1,9996 metros. Qual é o valor do diâmetro inicial? Qual é o valor do diâmetro inicial? Cristian, o valor do diâmetro inicial é 2 metros. E o final, 1,9. O que aconteceu aí? Contração. Você viu que está tudo coerente? Diminuiu a temperatura, sofreu uma contração térmica. E agora o que eu preciso fazer? A variação do diâmetro. Ele quer a variação do diâmetro utilizando o conceito de dilatação térmica superficial no sistema internacional. Vai ter que dar metro quadrado. Pronto. Você viu como é que foi importante a gente trabalhar as unidades de medida lá no começo? Depois disso, o resultado já vai ser obtido na unidade pedida. É importante a gente ter essa sacada. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Desculpa, calma aí. A variação do diâmetro que é igual ao diâmetro final menos o diâmetro inicial. O diâmetro final, aquele carinha ali, 1,99961 menos o diâmetro inicial, 2. A variação do diâmetro, utilizando os conceitos de dilatação térmica superficial, é 1,99961 menos 2. É menos 0,00039 metros. E agora, meu amigo, você viu que esse valor está bem próximo do valor que a gente obteve lá na letra A. Com certeza, a gente obteve na letra A menos 3,84. Né? Vezes 10 a menos 4. Agora a gente obteve 3,9, menos 3,9. Meu amigo, o caminho que a gente obteve, que a gente utilizou aqui, é lógico que é um pouco mais complexo, mas deu o mesmo resultado. Poderia dar o mesmo valor? Sim, se a gente usasse o valor de π em todas as casas decimais, se a gente não arredondasse os valores que a gente usou o π aqui. Ia dar bem próximo do menos 3,84 e mais alguma coisa depois, tá ok? Bom, o que eu estou esperando de você é uma resposta mais elaborada. A variação do diâmetro é igual a menos 3,9 vezes 10 a primeira, segunda, terceira. 3,9 vezes 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 10 a menos 4, fenomenal, fenomenal. Nós chegamos por um caminho mais complicado, porque é lógico, você está usando 3D. Desculpa, você está usando 2D. E aí, agora a consideração é o disco. Então é a superfície. Por isso que o resultado tem um cachorro latindo lá na rua agora, né? Que bom, né? Bem para estragar esse vídeo maravilhoso que eu estou discutindo com vocês aqui, né? Mas tudo bem, estou fazendo esse vídeo agora à noite, né? Então, por isso que eu estou agora com o cachorro lá latindo na porta de casa, né? Olha, eu vou pôr aqui, ó, na letra A,
o ΔD igual a menos 3,84 vezes 10 a menos 4 metros. Na letra B, o ΔD vai dar menos 3,9 vezes 10 a menos 4 metros. Muito próximo. A letra C. A letra C vai dar um pouco diferente. E já explico para você antes de fazer a letra C. Como é volume, é a dilatação térmica do cilindro, ele me dá somente a altura inicial, ele não me dá a altura final. Então, para eu calcular o volume do cilindro, eu vou usar a altura inicial. Esse daqui é um valor da altura inicial. A temperatura de 50 graus Celsius. Mas ele não me dá a altura final para eu considerar no menos 10 graus Celsius para eu poder calcular o volume, né, final, utilizando a altura final também. Eu não tenho esse valor. Então, eu vou usar a altura 1,5 metros tanto para o início como para o final. Eu não vou considerar que a dilatação térmica tenha sofrido também na altura, né? É lógico que sofreu, mas é uma pequena restrição que eu estou impondo, tá ok? Então, você me desculpa, lógico. Então, a letra C, Cristian, não vai dar um valor próximo? Não vai dar um valor próximo. Mas se eu tivesse essa informação, com certeza daria um valor próximo, tá ok? O que você vai fazer agora? Cálculo da variação do diâmetro, agora no material 3D, utilizando os conceitos de dilatação térmica volumétrico. Então, se você vai usar os conceitos relacionados a volume, você vai ter que usar agora a geometria completa. Tanto a área da base vezes a altura. Então, você agora vai caracterizar todo o cilindro. Ok, pessoal? Todo o cilindro você vai caracterizar agora. Porque agora você vai considerar que todo cilindro sofreu dilatação térmica. Tá bom? Então, na letra C, ele pede a variação do diâmetro utilizando os conceitos da dilatação térmica volumétrica. Ok? E dê a sua resposta no Sistema Internacional. Ok? Vou colocar aqui a equação da dilatação térmica volumétrica, porque a gente vai ter que sair dessa equação. A dilatação térmica volumétrica é o gama vezes, que é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, vezes volume inicial, vezes variação de temperatura. Ai, 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 Cristian, e agora? O que eu faço? O que eu faço agora? Eu presto atenção no exercício, eu dou um grito ou eu choro? Eu presto atenção no exercício, eu não vou dar um grito nem vou chorar. Eu vou vou prestar atenção no exercício. Dilatação térmica volumétrica. Eu vou ver o que eu preciso identificar para chegar no diâmetro final, hein, meu amigo? Tudo isso, toda essa conversa toda, para eu identificar a dilatação térmica volumétrica e eu preciso do diâmetro final. Como é que eu vou calcular o diâmetro final? Eu tenho o diâmetro inicial. Eu tenho que considerar o cilindro para calcular o volume inicial. Ah, tá bom. Então, olha só, o que eu tenho? Eu tenho a variação de temperatura. Eu tenho a variação de temperatura. Eu tenho gama? Eu tenho. Porque o gama é 3 vezes o alfa. Ah, é 3 vezes o alfa, é verdade, Cris, eu lembrei agora. Então, o gama é 3 vezes o alfa. Então, é 9,6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius e menos 1. Um elemento de uma dimensão, convertemos ele para 2 dimensões e agora 3 dimensões. Eu tenho gama. Eu preciso calcular o volume. E para eu calcular o volume inicial do meu cilindro, lembra, vocês assistiram o vídeo que eu fiz, uma pequena revisão sobre figuras geométricas 3D. Falei de superfície, de figura geométrica 3D, falei de superfície e falei de volume. Falei do cubo, falei do paralelogramo, falei do cubo, desculpa, do paralelepípedo, a língua foi e voltou, né? Paralelepípedo. Falei do cilindro e falei da esfera. Então eu falei do cilindro. Como é que calculo o volume do cilindro?
área da base vezes altura. A área da base, quem é a área da base? A área da base é a do disco, πr inicial ao quadrado, vezes quem? A altura inicial. Aqui, meu amigo. Por isso que ele me deu a altura inicial. Com esses valores, eu tenho o raio inicial? Eu tenho o raio inicial. Eu vou calcular o volume inicial. Eu calculando o volume inicial, eu tenho esse valor. Calcula a dilatação térmica volumétrica. Vou calcular o volume final, porque o volume final está associado com o diâmetro final. E eu tendo o diâmetro final, eu vou calcular o ΔD, variação do diâmetro, que é o diâmetro final menos o diâmetro inicial. Eu tendo esses dois valores, eu calculo este, que é o objetivo do exercício. Ok? Então, vamos em frente. Volume inicial é igual a π vezes 1 ao quadrado vezes 1,5. Pô, que já está fácil essa continha aí. Espero que você esteja agora, né, achando mais simples a situação. É lógico que volume envolve o cilindro, né? Então, é a área da base vezes a altura. Quem é a base? É um disco, uma circunferência, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, aqui o volume inicial, no caso do cilindro, é o π vezes 1 ao quadrado, que é 1, vezes 1,5. Deu 4,71238 metros cúbicos. Qual é a unidade de volume no sistema internacional? Metro cúbico. A unidade do raio aqui ao quadrado, né? Como ele está ao quadrado, vai virar metro quadrado, vezes a altura, que é metro quadrado vezes a altura. Você mantém a base, que é metro, e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Vai virar cubo. Ok, pessoal? Então, eu tenho o volume inicial? Sim, vou marcar aqui no cantinho. Porque você sabe que eu já vou apagar essa parte porque eu preciso do restante da lousa. 4,71238 metros cúbicos. Então, é isso que farei agora. Eu vou apagar isso daqui. Se você quiser rever como foi calculado o volume inicial, por favor, pega o vídeo, volta um pouquinho para você ter acesso à informação, tá bom? Tá ok, pessoal? Bom, podemos então calcular a dilatação térmica volumétrica? A dilatação térmica volumétrica é igual a gama 9,6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Volume inicial, acabei de calcular, 4,71 23 71 23 8 vezes a variação de temperatura, menos 60, tá ok? Menos 60. Já vou colocar esse valor aqui para diminuir o espaço utilizado na lousa ali, tá ok? A variação do volume, então, vai ser calculadora nele. Vamos lá. Calculadora nele. 9,6 expoente menos 6 vezes 4,71 23,8 vezes menos 60. Isso daqui deu uma variação de volume de menos 0,00027,143 metros cúbicos. Unidade de volume no sistema internacional em metros cúbicos, hein? Tá ok? Beleza. Eu tenho o volume inicial. Eu tenho a variação do volume. Então, eu calculo o volume final. Porque a variação do volume é o volume final menos volume inicial. O volume final, então,
é a variação do volume mais o volume inicial. Que é igual, vou colocar os dois valores e ponho o resultado lá na frente. Menos 0,0027143 mais o volume inicial de 4, não foi boa essa ideia não. Não ia caber mesmo, tá bom? Então não tem problema. Eu vou colocar aqui. Então o volume final é igual a menos 0,0027143 mais o volume inicial de 4,71,238. Volume final, então, igual menos 0,027,143 mais 4,71238. O volume final foi de 4,70966 metros cúbicos. Qual é o valor do volume inicial? 4,71238. Qual o valor do volume final? 4,70966. Houve uma diminuição do volume, uma contração do volume do cilindro. Sim, é verdade. E agora, então, eu associo volume final com diâmetro final. E vou calcular o diâmetro final. Tendo o diâmetro final e o diâmetro inicial, faço o delta. Acabou o exercício. Então, o volume final de quem? Do cilindro final, que é a área da base vezes a altura final. Só que a altura final eu falei para você que a gente vai considerar a mesma do que a gente tinha lá no início, porque ele não me deu o outro valor final. Precisava de ter esse valor final. Eu tenho o volume final. Continua aqui mais um passo. A área da base é πr ao quadrado final vezes a altura final. Beleza? Beleza. O que eu tenho aqui? Vamos ver o que eu tenho aqui. Calma aí, não se perde não. Eu tenho o volume final, eu tenho a altura final, que é a mesma da inicial. Eu vou obter o raio final. Eu tendo obtido o raio final, multiplico por 2, eu vou ter o diâmetro final. Diâmetro final menos inicial, eu tenho o delta do diâmetro, que é o que eu vou calcular agora, ok? Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou isolar o raio final na equação. Raio final ao quadrado é igual. É o volume final, o π e a altura final, que estão multiplicando o raio, vou passar dividindo. Sempre operação inversa. Então, π vezes a altura final. Beleza. Raio final, então, não é o raio ao quadrado que eu quero. Eu quero o raio. Então, a potência ela vai para o segundo membro na radiciação. É sempre operação inversa. Então, o raio final é a raiz quadrada de volume final dividido por π vezes altura final. Raio final, então, substitui valores, Christian. Vamos substituir os valores. O volume final está lá em cima. 4,70966 dividido por π vezes a altura final, que eu vou considerar 1,5. Ok? Todo mundo em metro, está todo mundo bonitinho.
Só faltou você colocar a raiz quadrada, Cris. Ah, legal, já coloquei, meu amigo. Então vamos lá, raiz quadrada. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer essa divisão. Fazendo essa divisão, eu extraio a raiz quadrada e vou ter o raio final. Ufa! Depois multiplico por 2. Ufa! Vou ter o diâmetro final. Tendo o diâmetro final menos inicial. Eu tenho a variação do diâmetro, utilizando o conceito de dilatação térmica volumétrica. Chique ou não? Vem comigo. 4,7966 dividido por π vezes 1,5. Isso vai dar quanto? 0,9999, tá certo? Agora a raiz quadrada disso tudo. Raiz quadrada disso tudo deu 0,99971 metros. É isso aí, meu amigo. E vou fazer isso aqui, ó. Raio final. O diâmetro final é igual a 2 vezes o raio final. 2 vezes esse valor aqui. 0,99971 metros. O diâmetro final, então, é 2 que multiplica 0,99939, né? 71. Esse cara deu 1,99942 metros. É incrível. Qual é o valor do diâmetro inicial? 2. Está lá em vermelho, lá no começo da lousa, depois abaixo do número 22, né? Qual é o diâmetro final? 1,9. O que aconteceu? Temperatura diminuiu, contração térmica, diâmetro diminuiu. Beleza. Variação do diâmetro, utilizando o conceito volumétrico, dilatação volumétrica, que a gente acabou de usar, a equação da dilatação térmica volumétrica, tá aqui bonitinho. A variação do diâmetro é o diâmetro final menos o diâmetro inicial. A variação do diâmetro, então, no caso 3D, é o diâmetro final 1,99942 menos 2. A variação do diâmetro é igual a 1,99942 menos 2. Isso daqui vai dar menos 0,00058 metros. Aí o aluno fala, não deu parecido, não deu nem igual, porque o diâmetro, quando a gente calculou para uma dimensão, foi 3,8410 menos 4, menos 3. Na letra B, menos 3,9 menos 4. Agora na letra C, deu uma variação do diâmetro de menos 5,8 vezes 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 metros. Por causa daquela pequena diferença na altura que a gente não teve a informação. Mas o que fica disso tudo é a ordem de grandeza. Dá uma olhadinha no vídeo que eu falei isso para você lá no começo. Variação do diâmetro é igual a menos 5,8 vezes 10 a menos 4 metros. Quem é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é isso aqui, meu amigo. A ordem de grandeza de um número. É a potência de 10 que ele tem, que você tem nele. E a ordem de grandeza é exatamente igual. Olha, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. O objetivo desse exercício é analisar
a dilatação térmica do espelho de vidro Pirex, ele me deu o diâmetro inicial, ele me deu a temperatura inicial, a temperatura final, ele me deu o delta. Ele me deu o coeficiente de dilatação térmica volumétrico e me deu a altura inicial. Ele pediu para eu calcular a dilatação térmica, a variação do diâmetro, utilizando a dilatação térmica em uma dimensão. Depois, na letra B, a dilatação térmica do diâmetro em duas dimensões, a variação do diâmetro em duas dimensões. E na letra C, a variação do diâmetro em três dimensões. Em uma dimensão, a gente viu que o cálculo foi um pouco mais simples. Em duas dimensões, ficou um pouco mais elaborado, porque a gente teve que trabalhar com área. Em três dimensões, ficou um pouco mais elaborado ainda, porque a gente precisou trabalhar com volume. Por isso que as geometrias foram importantes, e é importante, se você não assistiu o vídeo, por favor, assista. Assista os vídeos, faça a revisão sobre as geometrias, tá bom? Pessoal, um abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, espero que tenham conseguido assistir o vídeo completo. Obrigado pela paciência de vocês. Estou com muita saudade de poder estar trabalhando com vocês, de discutir toda essa situação com vocês em sala de aula, porque as questões geométricas, de termodinâmica, de dilatação térmica, todos os elementos envolvidos aqui aparecem naturalmente numa discussão. Mas esse foi o recado que eu queria trabalhar com vocês hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, tá bom?